Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara de Cubatão. Eu sou Márcio Chaves e este é o seu programa Nobres Pares. O espaço em que levamos até você a história de todos aqueles que fazem parte dos mais de 60 anos de instalação do Poder Legislativo cubatense. O nosso convidado de hoje, esse tem uma peculiaridade. Foi eleito em 1976. É filho do senhor Alfredo Magalhães e da senhora Benigna Magalhães. Nasceu na Vila Fabril e até hoje permanece na cidade de Cubatão. Eu disse que o mandato dele começou em 1976 e foi o único vereador a permanecer por 28 anos nesta Casa de Leis. É com uma honra muito grande que estamos ao lado de Romeu Magalhães. Seja bem-vindo à TV Câmara, ao programa Nobres Pares. Obrigado, boa tarde, muito obrigado. É um prazer voltar a essa casa. Estou aqui à disposição para falar do pouco tempo que eu vivi nessa casa. Romeu, você, ao 1976, você nasceu em 6 de dezembro de 1938. Então você praticamente viu essa cidade nascer e crescer. Eu tive a felicidade de ter nascido na Fabril, ter visto a emancipação política da cidade, participei em 49 da campanha da emancipação e vivenciei todas as fases da nossa cidade. Tivemos percurso aí meio complicado para a gente ser vereador, mas graças a Deus conseguimos trabalhar. Tive uns percalçozinhos, umas 2 ou 3 ameaças de prisão e tudo na época que era área de segurança nacional, mas deu para passar. Primeiro partido, acho que na época ainda era Arena e MDB? Arena. Eu sempre fui do partido do governo. Sempre E teve se essa assim não tendência, fosse, e se assim não fosse, talvez eu tivesse ficado preso uma vez no comando da guarnição em Santos, mas o general Dilermando Gomes Monteiro era comandante do 2º Exército e o Campos era sobrinho dele e era prefeito da cidade. Então eu tive uma proteçãozinha. Vamos começar a falar de 1976, o seu início nessa carreira política. Quantos irmãos? Família de quantos irmãos? Nós éramos em 6. 6 irmãos. Hoje só temos 2 vivos. Dos 6, todos participavam da política? Seu Não, pai não, participava não, da política? não. Nós éramos contra a política. Nós vivíamos na Fabril sossegadinho, sem pensar em política. Trabalhamos na emancipação e tudo, mas não queríamos participar da vida pública. A Fabril sempre foi um núcleo muito fechado e a Câmara, toda a vida, já tivemos a ter dois vereadores lá da vila. Então eu fui levado a ser candidato, eu não queria ser, eu fui levado substituindo o Manal. O Manal era o vereador. Família de 6 filhos, os pais eram atuantes políticos? Não. Ninguém foi político na minha Começou a trabalhar antes do Legislativo em que, Romeu? Eu trabalhava na Companhia Santista de Papel. Eu entrei lá em 1954, como office boy, depois cheguei a ser gerente da fábrica, cheguei a administrar a vila que hoje, infelizmente, está derrubada. Foi uma época boa. Eu era feliz e não sabia. Começou a vida pública, candidato pela Arena. Arena. A primeira candidatura já foi eleito? Não, eu fiquei como primeiro suplente. E depois o Zezinho Lopes, era funcionário, ele se afastou e eu assumi logo imediatamente. Em 77 eu já assumi. Ele assumiu em fevereiro de 77, eu assumi no fim de 77. Aí você assumiu então como a suplência? Como a primeira suplência. Desde então permaneceu sendo vereador até 2004? Até 2004. Cheguei a ser presidente da Câmara, né, um período aí. Então... Fala dessa sua passagem como vereador. Você conheceu praticamente uma boa parte dos prefeitos dessa cidade? Começando todos. Aí, todos os prefeitos? Todos. Desde 49. O Armando Cunha foi o primeiro, depois foi o Dr. Luiz, depois foi o Abel Tenório. Foi uma época bastante complicada para Cubatão, com o Abel Tenório. Embora fosse um excelente prefeito, era um cara muito agressivo. Ele foi até assassinado num jantar aí festivo da cidade uma vez. Mas ele era meu amigo. Ele como prefeito da cidade, eu como trabalhando na Fabril,
Eu era presidente do bloco carnavalescos cabeçudos da Baixada. E ele me ajudou muito naquele tempo. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo ex-prefeito Abel Tenório de Oliveira. E tive outros embates com outros Zadir, prefeitos. Castelo Branco. Zadir, Aurélio Araújo, Zadir Castelo Branco, Aurélio Araújo, depois veio Campos, depois veio Passarelli, depois veio Ney Serra como prefeito nomeado. Depois, em 85, nós voltamos a ter autonomia e o Passarelli foi eleito prefeito. Você participou da primeira Câmara, que era na Rua São Paulo, que já era ali nos altos da Rua São Paulo. Você não chegou a participar? O Zadir Castelo Branco construiu esse prédio em 1975. Você não chegou a frequentar aquela Lá casa? não. Frequentava a Câmara assim, para acompanhar o Manal, que era o vereador da Vila. Então, eu vi embates naquela Câmara e tinha gente muito boa, o doutor Edgar, o Raul Santana Leite, que era o nosso representante da Fabril. Ele, o Manal, era representante da Fabril na Câmara. Na época que o Raul Santana Leite foi presidente da Câmara, foi onde teve um pedido de cassação do Abel Tenório. E o Abel Tenório era um cara violento, ele era parente daquele deputado Tenório Cavalcante. No dia da cassação dele, o Tenório Cavalcante estava na cidade e todo mundo estava esperando que houvesse uma sessão tumultuada. Aí pediram segurança e tudo, a torre da igreja ali, da igreja matriz, ficou cheio de atiradores de elite para poder dar sustentação para tocar aquela sessão. Eu ia muito na Câmara, porque tinha o Paulinho, o Paulo Souza Nogueira, que era da Fabril, tinha o João Soares, que era da Light, tinha o Tiago Santiago, que era da Light também. Então, o nosso grupo inicial de Cubatão, que era Fabril e Light, nós praticamente comandávamos a Câmara, embora tínhamos liderança forte, como o Zé Edgar da Silva, era um grande vereador que nós tivemos. Você começou em 76, 77, praticamente, como você mesmo disse. Quantos vereadores à época? Nós éramos 19. 19. 19 vereadores. Depois, eu acho que a Câmara andou para trás quando aceitaram ser 11 vereadores. Eu acho que quanto mais vereador a Câmara tiver, melhor para a cidade. Divide a responsabilidade dos vereadores, porque o vereador tem fé pública. Por exemplo, hoje eu estou atravessando uma fase mais ou menos complicada, porque muita coisa que está acontecendo eu não posso falar. Certo? Eu, como vereador, eu tenho liberdade para falar. Hoje você tinha a tem voz que pensar duas garantida vezes. na tribuna. Eu tinha respaldo. E você teve lutas muito fortes nesta casa, meio ambiente, muito. questão de Vila Paris e poluição à época. O problema da Vila Paris é o seguinte, o primeiro requerimento meu aqui na Câmara, que eu entrei, eu pedi a extinção da Vila Paris, em 1977, 78, começo de 78. Eu sabia pouco de poluição, não entendia, mas eu tinha um médico que trabalhava comigo, que trabalhava no Hospital Oswaldo Cruz, o Lamuel Camargo Martins, que ele era médico pneumologista e trabalhava no pronto-socorro da Vila Paris. Eu cheguei a trabalhar com ele no Oswaldo Cruz e ele falou para mim em 79, eu pedi em 78 que ele tinha falado comigo, mas em 79, ele falou, se não tirarem aquele pessoal da Vila Paris, vai morrer todo mundo. Ele falou para mim, vai morrer todo mundo. Aí eu pedi novamente a extinção da Vila Paris e ficou até 85. Em 85, o Passarelli, houve um vazamento de amônia lá, tivemos que tirar o pessoal às pressas lá pela estrada de ferro. E dali o Passarelli baixou um decreto de desapropriação e desapropriou a Vila Paris inteira. E aí foi um trabalho remover esse pessoal todo para o Bolsão lá, o Jardim Nova República e tudo, mas foi uma luta, aquela foi uma luta. Mas paralelo a isso, Vila Paris, poluição, foi o que estragou praticamente minha vida. Porque eu perdi praticamente a minha família por causa da poluição aqui. E o capital, o poder econômico fala sempre mais alto aqui no Cubatão. E eu tive uma briga grande quando nasceram aquelas crianças acéfalas, né? anencéfalas.
Encéfalos. Anencéfalos. Eu não sabia o que era anencéfalo. Tem um médico que ainda está aqui na cidade, que não podia citar o nome dele, mas um cara que me ajudou muito. Até recentemente eu pedi para um vereador aí, ver se presta uma homenagem para ele, porque bem pouca gente sabe o bem que esse camarada fez para a cidade. Eu sei, eu acompanhei. Então, a primeira criança que nasceu mal formada aqui no Cubatão foi no nosso hospital municipal. Idos de 81, 80, 81 por aí. Morava aqui na rua Frei Caneca, número 90, aqui no Costa Silva. Costa Silva, aliás, que é Costa Silva. Ele falou, Romeu, nasceu uma criança sem os dois braços, sem as duas pernas, está no berçário lá do hospital e precisa tirar essa criança daqui da cidade porque, para mim, aquilo pode ter sido a poluição, como existiu na da talidomida lá e tudo. Ele falou, pode ser da poluição e é melhor tirar porque as enfermeiras dando banho na criança, daqui a pouco isso vaza para a cidade, vai fazer um alarme aí danado. Ele falou, a criança tem todos os reflexos neurológicos, você passa a mão na barriguinha, mexe os dois toquinhos e tudo e precisa tirar. Ali foi que começou a minha vida de sacrifício, porque eu não sabia o que era, não era médico, não sabia o que eram as malformações. E comecei a levantar as causas mortes. No dia seguinte que ele me falou isso, eu falei com o prefeito, eles não tiraram a criança daqui. Nós queríamos que levasse ele para um centro mais avançado. A nossa vontade é que ele levasse para o Hospital das Clínicas naquela época. Mas não sei por que pegaram a criança daqui no nosso hospital, levaram para Santos. Depois de uma semana, a criança morreu. Diz que tem um problema de uma hérnia, operou a hérnia e morreu. E eu não consegui localizar o corpo depois. Então, com aquela mal-estar. Mas eu fui no hospital na Costa, eu trabalhava no Oswaldo Cruz, o que passava dentro do Oswaldo Cruz eu não podia falar, porque eu era administrador do hospital. Então, questão de ética eu não podia falar. Quando nascia um mal formado, quem me avisava era o agente funerário. Falava, Romeu, nasceu mais um mal formado hoje. Então eu sabia mais ou menos quando nascia o mal formado. Mas no dia seguinte que eu falei com o prefeito, eu fui no Ana Costa e falei, escuta, eu queria saber se está nascendo alguma criança aqui mal formada. Ele falou, essa noite nasceu uma. Romeu, a sua proximidade com essa questão da poluição, da defesa do meio ambiente, isso se deu de que forma? Você se sentiu bem na área? Você observava as demandas? Como isso... O problema é o seguinte, eu sou estranho de eu ter ganho 6 mandatos, mas eu acho que os votos que me deram é para defender a comunidade, tá certo? Então eu fui eleito em 76, 77, começo de 78 eu tomei posse. Em 79, teve um seminário internacional de detecção e prevenção de câncer em Brasília. E eu não incomodava, eu queria aprender, eu não queria ficar aqui dentro da Câmara, senta, levanta, eu queria aprender alguma coisa. E nesse seminário internacional foi presidido pelo Antônio Franco Montoro, em Brasília. E lá veio cientistas e epidemiologistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, eles trouxeram tudo o que acontecia no país de primeiro mundo, que estava acontecendo. Então, a detecção do câncer e a prevenção e detecção do câncer era o foco daquele negócio. Eu peguei aquilo, que lá eles falavam que os países de segundo mundo, aqui, de terceiro mundo, né, que eles chamavam, hoje é país emergente, é que estavam recebendo toda a tecnologia que já estava superada lá no exterior. E lá aconteceu isso. Aí foi bom, quando ele falou, e eles falaram lá, aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. E nós já tínhamos um polo petroquímico montado. Eu falei, vai ser por aqui, o negócio vai ser a poluição. Não deu outro. Seguindo. E conseguimos coisas que... Cada coisa que
pouca gente sabe o que passou aqui. Pouca gente sabe. Eu sabia de tudo. Cheguei uma vez a ter uma decepção danada na minha vida, naquela época, que aquela área de segurança nacional, eu era da Arena, o presidente da Câmara era do MDB, e no 9 de abril, dia do aniversário da cidade, tinha que o presidente da Câmara ia hastear a bandeira, como normalmente fazia. E eu fui representando o presidente da Câmara, que ele não queria, e falou: você vai porque eu não quero ficar no palanque com um monte de oficial e com o prefeito, eu não quero. Eu fui hastear a bandeira lá. Hasteei a bandeira, quando eu fui para o palanque, os clubes de serviço da cidade abriram o desfile oficial de 9 de abril com uma faixa: vereador Romeu, persona não grata ao município. Porque os clubes de servir achavam que as denúncias que eu estava fazendo por interesse político meu. E não era. Era interesse da sociedade, da comunidade nossa. E eles achavam que a maneira como foi colocado na mídia internacional começou a perder, os imóveis deles perdiam valor. Então, desvalorização dos imóveis deles. Agora, eles queriam proteger o patrimônio deles, mas não queriam que você proteger o patrimônio da saúde do povo. Pô. Eu via por esse caminho o negócio. Então, aí voltando lá, quando nasceu as crianças mal formadas, fui no cemitério, comecei a pegar, estava nascendo, com as causas mortes todas, e fui anotando, aí veio um jornalista de Triunfo, do Rio Grande do Sul, porque lá também tem um polo carbo-petroquímico, e lá estava acontecendo alguma coisa também. Aí ele veio aqui para ver Cubatão como é que era, chegou no meu gabinete, o gabinete era ali embaixo, chegou no meu gabinete e perguntou: você que é o vereador Romeu? Eu sou. O que você está fazendo? Eu falei: estou tomando nota dos probleminhas aqui. Ele falou: posso olhar? Posso publicar isso? Pode, ser oficial. Está lá no cemitério, só ir no cemitério que você vai ver. E ele pegou daqui e publicou lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos para um rápido intervalo, Romeu, e eu já volto para a gente continuar falando sobre isso. Também vamos falar sobre uma música chamada Letra I e um pouco mais da história meu amigo Luiz Gonzaga. Nós vamos a um rápido intervalo. Esse é o seu programa Novos Pares, hoje com Romeu Magalhães. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta.